Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e, em conjunto com a professora Márcia, nós elaboramos a nossa aula de arte de número 9. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre o canto e também sobre o ritual. E os nossos objetivos da nossa aula de hoje são: identificar e apreciar as formas distintas das artes visuais, tradicionais, contemporâneas. Vamos também cultivar a nossa percepção, nosso imaginário e a nossa capacidade de simbolizar através do repertório imaginético de uma forma bem profunda, pessoal. E quem nunca acompanhou o seu cantor favorito ao ouvi-lo no rádio ou mesmo cantarolou com músicas em um momento de felicidade, hein? Ou até mesmo dentro do chuveiro, quando vocês vão lá tomar banho, começou a cantar. Todo mundo pode cantar, pois é uma forma de expressão e também a música é um meio de comunicação, pessoal. Nós vamos ter um canto e também um ritual. As pessoas de todas as idades e todos os lugares do mundo, elas cantam as mais diversas circunstâncias, sejam para expressar uma alegria, a tristeza, a saudade ou para homenagear e também recordar os momentos, enviar uma mensagem, divertir-se ou simplesmente para a gente passar o nosso tempo. A maneira como cantamos, é a razão que levam a cantar, geralmente, é a relação entre as tradições, as crenças, o modo de viver, ou seja, é uma das maneiras de expressar a sua cultura. Entre os indígenas não é diferente, pessoal. Ele é um meio de canto das músicas e da dança, e entre outras manifestações que mais de 200 povos indígenas mantêm viva as suas tradições, culturas no território brasileiro, pessoal. Assim, o canto, ele é uma das formas pelas quais os índios, os pataxós, os Yanomamis, os Chavantes e os Guaranis, e entre outros povos indígenas, eles realizam os seus rituais. Eles saúdam a natureza, honram os seus ancestrais, ou seja, os índios mais antigos, eles expressam os sentimentos e perpetuam os ensinamentos e festejam também a vida. Então, tudo isso dentro da música, dentro principalmente do canto, do ato de cantar, olha quantas coisas a gente tem. A gente tem um ritual de saudar a natureza, honrar os ancestrais, os antepassados, expressar os sentimentos e também passar os ensinamentos, ou seja, passar as origens, essa cultura que é tão rica na questão dos indígenas, dos pataxós, Yanomamis, Chavantes, Guaranis, entre outros, porque são mais de 200 etnias que existem. Especialmente em rituais religiosos, nós podemos notar a extrema importância do canto. O povo guarani, por exemplo, ele acredita que a vida na terra, ela depende da sua dança e também do seu canto. Então, isso que eles baseiam na filosofia de vida dos índios guaranis, que a vida deles depende, na verdade, porque eles cantam e porque eles dançam. Os povos indígenas, pessoal, geralmente eles possuem uma relação muito forte e presentes com a natureza, como vocês já devem saber. Sendo assim, eles cantam para reverenciar, por exemplo, o sol, a luz do sol, eles são agradecidos por isso e por isso que eles cantam em homenagem ao
sol. Eles cantam também nas épocas de cheia, certo? Porque eles precisam da chuva para plantar, para, enfim, para as atividades que nós também precisamos, né? Tomar banho, para tudo. E também, é claro, os animais, tanto o que eles têm domésticos e também como os animais que não são domésticos, né? Que são os animais silvestres, animais ferozes. Então, tudo isso eles são gratos pela natureza e pelos elementos também da natureza. E essa relação afetuosa que os indígenas eles estabeleceram com a natureza faz com que a maioria ela mantenha uma relação mais próxima e sagrada também, como se a terra ela fosse uma grande mãe, uma dádiva por parte integrante da vida em sociedade. Então eles acreditam, além de terem os seus rituais, seus ritos, sua religião, eles saúdam a natureza como um dos elementos principais aqui da Terra. Então é dela que vem o alimento, é dela que eles sobrevivem, é delas que eles vivem em comunidade, em sociedade, né, no caso. E eles têm o canto e o ritual indígena que a gente vai conferir um pouquinho mais sobre essa cultura, sobre essa tradição para os povos indígenas. Nós vamos ter um exemplo que é bem conhecido, que é noticiado até mesmo nas mídias, que é o ritual das águas. A festa das águas ele é o grande ritual dos índios pataxós. Os indígenas eles se preparam para que ela, né, esse ritual, seja feito com pinturas e também com muito ensaio, porque eles precisam fazer essa apresentação. As danças e os cantos, eles são harmônicos, ritmados e também bem profundos. Então, como vocês podem perceber aqui, eles utilizam instrumentos musicais confeccionados por eles mesmos, como se fossem maracas, né? Chocalhos. Tem todo um traje que os homens estão vestidos ali com filtros, né? Ali como se fosse mesmo uma palha, fibras. Também tem a questão dos adornos, né? Tanto na cabeça como nos pés, como também nas mãos. E tudo isso é um ritual, no caso, a festa das águas. Eles vão celebrar tanto a chuva quanto o rio, enfim, tudo que relaciona à água, pessoal. E após dançar e após eles cantarem por horas, porque é um ritual que demora um pouquinho, os indígenas eles vão para a mata. E é a hora que o pai da mata participar da festa. E ele é incorporado por um cacique da aldeia. Ou seja, então esse ritual, além de fazer menção às águas, ele também é um ritual religioso. O ritual ele vai celebrar a chegada das chuvas, que vai proporcionar a fartura da colheita, da plantação desses indígenas. E no final do ritual, todos os participantes eles são jogados na lama e depois na água do lago ou do rio que estiver próximo. O ato é para purificar o corpo. Então, como vocês podem perceber, esse ritual ele é todo por trás dele, ele tem uma simbologia, que geralmente é no que eles acreditam, né? Por isso eles falaram que eles convidam o pai da mata, que é uma questão religiosa deles, para incorporar no cacique e eles saúdam, veneram, fazem todo esse ritual religioso para eles. Então aqui nós vamos ter um exemplo. Então os indígenas realmente eles passam entram nessa lama, podem perceber que é uma lama até meio avermelhada, justamente pelos corantes e mesmo pela própria cor da terra de lá. Depois que eles se sujaram, passaram por essa parte desse ritual, é necessário eles se purificarem. E a forma deles se purificarem é justamente entrando no lago e se limpando dessa lama. Vamos ter também o calancô.
há entre os Kalanko 3 rituais diferentes. Então, os Kalanko, eles são uma tribo indígena. Vamos ter o primeiro ritual, que seria o Toré, o Praiá e o serviço de chão. São esses 3. Todos eles ocorrem preferencialmente à noite, mas também eles podem ser realizados durante o dia. E também tem uma figura central que seria o pajé dos Kalanko, que ele é um líder principal e ele é o cantor dessas cerimônias, desses rituais que ocorrem nessa tribo indígena. Os Kalankos, eles dizem que o canto ele nasce com a pessoa, mas é importante destacar que esta qualidade ela é transmitida de geração em geração, ou seja, ela é de uma forma hereditária. Então tem o cacique que vai passar para o filho do cacique vai passar, e assim para o neto, e assim sucessivamente. Então é de origem em origem e é de geração em geração. Então a gente tem aqui um exemplo de um ritual dos Kalankos. E para vocês saberem um pouquinho mais sobre esses rituais, lembrando que aqui no nosso estúdio eu não posso reproduzir nenhuma mídia, certo? Mas aqui no link da descrição da nossa aula, como vocês podem perceber aqui embaixo, nós vamos ter um vídeo que ele vai retratar um pouquinho a dança e o canto na cultura indígena, principalmente da tribo Pataxó, pessoal. Vale a pena vocês conferirem e assistirem aí de casa. A cultura indígena, pessoal, ela é incrível e nós podemos aprender muito com eles. Uma delas é quanto mais valorizam a natureza, as crenças, através dos seus rituais e também dos seus cantos. E assim, pessoal, nós vamos concluindo a nossa aula de arte de hoje. Não esqueça de fazer as suas atividades e até a próxima aula.